Olha, vai ser difícil vocês se recuperarem dessas imagens assim devastadoras que Gustav Miller levou para Berlinale e que agora leva para as telonas do Brasil com filhos. Sid Babette Kuzner tem uma atuação extraordinária nesse filme que atesta uma vitalidade cada vez mais presente da produção escandinava nas telonas. Esse ano, esse bonde, principalmente via Noruega, ganhou a Berlinale com Dreams, Sex, Love. Eles levaram o Urso de Ouro e ganharam o grande prêmio do júri de Cannes com Sentimental Value, valor sentimental, do Joachim Trier, que tem Stellan Skarsgård e Renate Reinsve, que é uma atriz. A atriz aí tá aparecendo em tudo dentro das grandes estrelas do velho mundo aí, abrindo terreno pra gente. Eu optei por começar esse Arena falando desse filme porque eu não entendi porquê, não entendi como, nem eu nem meu chapinha Gustavo Valente, do Momento Crítico, a gente estava junto na Berlinale, a gente saiu chapado de filhos, a gente não entendeu porquê que o júri de 2024, presidido pela atriz Lupita Nyong'o, que fez realmente deliberações maravilhosas, ignorou a vitalidade dessa produção. E é justamente por isso que eu queria revisitar, neste momento em que o Arena no Set está entrando na fase da muda, porque a gente está entrando numa segunda temporada que começa agora em meados de julho, com uma nova cara, revitalizada, com novos títulos. Aliás, a gente conta muito com as dicas de vocês, vou falar isso mais adiante, dicas, sugestões, cobranças, enfim, pedidos, tá super bem-vindo. Mas a gente vai falar hoje de promessas que não se concretizaram ou os derrotados. Esse programa é batizado de Revanche, em homenagem a um dos filmes da minha vida, Rock 2, A Revanche, com meu amigo imaginário Sylvester Stallone, que eu vi nas telas da Globo em 1987, dublado por André Filho, um dos maiores dínamos da voz nesse país. E essa palavra revanche ficou na minha cabeça. A gente vai revisitar alguns dos derrotados nas nossas contendas aqui. A gente vai revisitar esses tadinhos que fizeram bonito no nosso coração, mesmo tendo perdido aqui no ringue. Roda a vinheta! Olha, um outro papo que eu queria revisitar para a gente poder recontextualizar um importante filme, um filme brasileiro, o programa que a gente fez do Cacá Diegues, que nos deixou esse ano, em fevereiro. Eu estava lá na Berlinale cobrindo a disputa pelo Urso de Ouro para vocês. Disputa essa que teve o Brasil, seus países mais elogiados por conta de O Último Azul, de Gabriel Mascaro com Denise Weinberg. A gente ganhou o grande prêmio do júri e no meio do evento da Berlinale, Cacá Diegues morreu. A gente fez um programa sobre ele e o derrotado foi Deus é Brasileiro. Vamos dar uma olhadinha nessa história. Esse filme, ali em 2003, logo no início daquele ano, foi assim uma celeuma. E olha que foi um dos anos de maior receita das nossas salas, na nossa produção, né, em relação à nossa produção local. O Cacá ali mergulhou fundo na literatura, dialogando com a obra do João Baldo Ribeiro, fazendo uma reflexão sobre a fé do nosso povo. Não só a fé no Altíssimo, que é mencionado no título, mas a fé na resiliência, a fé na nossa inteligência pícara para lidar com as adversidades. E foi um dos primeiros sucessos do Wagner Moura, o diretor de Marighella, que brilhou em Cannes em O Agente Secreto. Ele interpreta Taoca, que é uma espécie de faz-tudo que recebe a incumbência de conduzir um sujeito que ele chama de professor, mas esse sujeito, interpretado pelo Antônio Fagundes, vem a ser Deus em pessoa, que, fastiado da sua vida nas estrelas,
resolve descer para o nosso mundo para tentar viver de perto as emoções das suas criaturas não em nada angelicais. Vocês sabem que um dos arenas mais polêmicos nosso foi um que eu coloquei uma batalha na figura de grandes sonhadores ligados a conflitos históricos, em especial o Holocausto. De um lado veio o xodó da minha cinefilia, o Oppenheimer, do Christopher Nolan, que o meu amigo aqui de 7x7, o Gustavo Valente, insiste em falar mal, mas enfim, uma hora ele vai entender a potência do Nolan, e a gente colocou ele em combate com tadinho do Brutalista. Brutalista é a experiência mais radical dele, é um filme de 3 horas e meia, que acompanha o périplo de reinclusão, não só na sociedade, mas no mundo da arte, de um grande arquiteto húngaro que é alvo da devastadora violência nazista nos campos de concentração na primeira metade dos anos 40 e vem para a América redesenhar a sua vida e vem de uma maneira completamente humilhante, assim, sofrendo com a pobreza, ambicionando pela vinda da sua mulher, interpretada pela Felicity Jones. E nessa incursão dele na América, ele cruza com um milionário bastante excêntrico, interpretado pelo Guy Pearce. É uma interpretação magistral que o astro de LA Confidential, Los Angeles Cidade Proibida, traz nesse momento. Assim, o Guy Pearce é um ator que soube extrair o melhor da sua maturidade para o seu trabalho. Nessas jornadas aí cinematográficas que a gente fez, passando em revista produções de sucesso, a gente fez um programa muito bacana sobre o Hugo Carvana, diretor brasileiro que celebrava a amizade. De um lado a gente colocou um cult, que é o Bar Esperança. Do outro, Vai Trabalhar Vagabundo. O que será que rolou nessa história? Quem perdeu? Vai Trabalhar Vagabundo fez a passagem desse astro que vinha lá do finzinho da chanchada, passa pelo cinema novo e se fundamenta como realizador numa fase pesadíssima da ditadura militar, mas propondo uma espécie de narrativa de desbunde muito dionisíaca. O Carvana investia mais pesadamente no riso. E ele tinha uma frase muito bacana: nos meus filmes ninguém dorme. Meus filmes são para dar muito prazer e muita alegria. A gente faz hora, faz fila na fila do meio-dia. Vai Trabalhar Vagabundo assume como protagonista Secundino, que é um malandro sinuqueiro, daqueles dos mais salafrários, que deixa a conta no bar, que se aproxima dos outros para tentar ganhar uma vantagem e beber. E comer feijão às custas alheias. E, em meio a um grande torneio de sinuca, ele vai se firmar como uma espécie de herói do lumpesinato carioca. No auge do calor do Oscar deste ano, a gente fez um programa sobre blockbusters da França. E eu coloquei o Conde de Monte Cristo na sua versão contemporânea, que bateu 9 milhões de ingressos vendidos só lá na terra de Emmanuel Macron, com Pierre Niney, e ele combatia o musical Emília Pérez. Olha, se esse ano, neste Oscar, teve um filme com essa pecha de derrota por conta de problemas de bastidor, foi Emília Pérez. Vamos revisitar esse programa. O Conde de Monte Cristo, da versão atual, foi pilotado por 2 roteiristas de peso, Alexandre de la Patellière e o Mathieu Delaporte, que veio ao Brasil para a Maratona do Vale Lux. O Conde de Monte Cristo é um livro que foi publicado em capítulos entre 1844 e 1846 na França e virou um grande sucesso, falando de uma cruzada de vingança de um marinheiro chamado Edmond Dantes, que é acusado de um crime que não cometeu, confinado numa prisão chechelenta por 14 anos e com a ajuda de um abade que ele encontra preso ali e que tem muito conhecimento de arte, literatura, história, de economia, mas sabe onde há um tesouro perdido. O Dantes foge, encontra esse tesouro, vira um milionário
e volta para uma vingança. Pierre Niney interpretou esse personagem nessa versão absolutamente pop que virou um mega hit por todo canto. Já que a gente está falando de uma grande revanche, eu queria trazer outro programa polêmico para a gente fechar este arena aqui, que foi o debate que a gente fez entre a relevância para a formação cultural de um país falante da língua portuguesa na sua relação com a dublagem em combate com filmes legendados. O papo nosso hoje aqui é sobre dublagem, por várias razões. Primeiro, por conta do perigo que a atividade corre por conta do uso da inteligência artificial. Há uma ameaça de que a IA, ou AI, como dizem em inglês, venha substituir a voz dos dubladores brasileiros. Tem gente que fala que tem programas que vão fazer o Harrison Ford dublar o Indiana Jones em português, numa base da inteligência artificial que vai reproduzir o timbre vocal desse astro de Hollywood e adaptá-la para o português. Isso é assustador em muitas medidas. Um dos argumentos que são utilizados contra a dublagem tem a ver com uma violação da obra artística original. Os detratores da arte de dublar, ou da arte de dobrar, acusam essa forma, que é uma mistura de técnica, de artesania e sim de arte, de investigação estética, de conspurcar o trabalho dos atores originais. Exemplo, se a gente pensar um filme como Relatos Selvagens, em que o Ricardo Darín tem um desempenho magistral no papel de Bombita. Eu estou fazendo uma reclamação, estou me defendendo como cidadão e eu sou um marginal. Tem que chamar a segurança. Quer chamar a segurança? Ah, pode chamar, chama! Na versão dublada, a gente tem o Márcio Simões cedendo sua voz para ele. Para muita gente, essa cessão é uma violação. Ela rompe com o efeito do original. Então, uma das críticas vem por aí. A outra crítica aponta uma espécie de preguiça que a dublagem, de uma certa maneira, traria em relação à leitura. Porque quando você tem a voz original, seja de que país for, você obriga o espectador à leitura das legendas. Ok, mas a gente está falando de um país que tem taxas de analfabetismo altíssimas. Nesse aspecto, a dublagem é uma ferramenta fundamental não só de inclusão, mas de alfabetização audiovisual. Eu venho de uma origem muito pobre e de uma família que tem um problema de alfabetização muito grande na base. Nesse aspecto, a dublagem foi fundamental para que eu tivesse acesso e, sobretudo, interesse à arte. Bom, diante desse coletivo todo, é difícil a gente pegar um filme para ser o vencedor, porque a gente está revisitando grandes batalhas. Mas eu acho que vocês já perceberam nesse tempo de estrada que estão comigo aqui, o meu carinho pela produção dublada, para a gente dar voz a esses artistas invisíveis, essas artistas invisíveis que povoam nossos tímpanos e nos ajudam a amar a telona. O vencedor de hoje, que já venceu lá, desculpa, filme legendado, o Arena vai fazer uma estrelinha, um coraçãozinho, um carinho no cinema dublado para coroar a nata da dublagem no Brasil. Galera, foi muito bacana revisitar esses filmes. Eles perderam nas suas batalhas aqui no Arena, mas são filmes que valem muito a pena serem revistos por vocês. Eu acho que principalmente as dicas brasileiras que a gente deu para vocês terem uma ideia do quanto o cinema brasileiro avançou no lugar da autoralidade com grandes mestres aí ao longo de sua história. O Arena no Set é parte de um sistema vivo que a cada semana se renova em parcerias e na direção iluminada de Bia Mussi e de André Dessandes. Eu vou citar aqui os meus parceiros Raíza Vaz com seu departamento de doramas e Gustavo Valente com seu momento crítico, que apesar de não gostar do Christopher Nolan ou não entender,
acabou de lançar um livro imperdível que me dá muito orgulho, que esse cara realmente está pensando o cinema de uma maneira nova, falando para as novas gerações e para as gerações já quase grisalhas como eu. Fica com a gente, não esqueça, galera, deixa sua marcação, deixa seu like, deixa sua dúvida, seu pedido, sugestão, é muito importante. Nossas redes sociais trazem todas as formas de alcance possíveis, pombos correios para vocês falarem aqui com a Arena. Salve o cinema!